Olá, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje eu quero começar primeiramente agradecendo muito a todos vocês que estão me prestigiando como inscritos no meu canal. Hoje eu me surpreendi com um número que para mim é astronômico, porque eu estou com 702 inscritos. Eu que não faço uma divulgação normal, né? Eu apenas peço que as pessoas se inscrevam no canal se desejarem. E aí eu me surpreendi hoje. Nossa, 702 pessoas. Aí eu peço que continuem se inscrevendo se continuarem gostando e que divulguem o canal, porque eu tenho para mim que são temas, eu trato de temas que têm interesse para muitas pessoas. O tema de hoje é um desses temas, porque fala sobre educação e fala sobre o efeito ou da educação ou da não educação no coração de alguém que se sentiu prejudicado pela falta desse amparo de educação por parte da mãe. Eu vou começar esse vídeo contando uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. Eu era ainda muito jovenzinha. Minha mãe que contou. E ela contou, isso eu me lembro, que foi assim num contexto onde ela estava querendo dizer o quão importante é que os pais sejam, ao mesmo tempo, dosem a amorosidade, mas a energia. Então a história foi o seguinte, disse que um rapaz que foi criado com todo carinho, mas assim, sem muita noção de limite, ele fazia o que queria, do jeito que queria, e a mãe permitia que ele fizesse em nome do amor. Não vou traumatizar o meu filho. E assim ele cresceu, sem limite, a ponto de se tornar um delinquente. E foi preso por causa disso. E a mãe, então, um dia foi visitá-lo, e quando foi abraçá-lo, ele abraçou a mãe e deu uma mordida na orelha dela, chegando a tirar um pedaço da orelha. E ela, né, claro que doeu, e ela falou, mas meu filho, o que é isso? Eu vim aqui te visitar, te dou um abraço, e você arranca um pedaço da minha orelha com uma mordida? E ele fala, eu estou pagando o que a senhora não fez por mim. Porque eu estou aqui porque a senhora não me educou, né? Não me mostrou o caminho correto. E aí eu estou aqui. Vou pagar pela falta de educação que a senhora me deu. Ou pela educação que a senhora não me deu, né? Seja lá o que for. Bom, aí o tempo passou, eu nunca me esqueci dessa história. Porque sempre que eu pensava, eu tenho 4 filhas, e sempre que eu pensava assim, será que eu estou sendo muito enérgica com elas? Será que elas vão ficar traumatizadas? Porque eu sou de uma geração que começou assim, né? As crianças podendo fazer o que bem quisessem. E hoje está pior. Hoje está pior, infelizmente. Mas eu sempre ficava pensando, puxa, né? Será que de repente eu podia afrouxar um pouquinho? Enfim. E hoje me caiu nas mãos um texto que eu vou compartilhar com vocês e que está no livro Cartas e Crônicas, uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. E esse texto tem como título Espiritismo e Divulgação. E conta a história de um advogado, um excelente advogado que se chama Joaquim Mota. Ele era espírita por convicção e, na primeira mocidade, possuía ideias muito próprias acerca do pensamento religioso. Esse Joaquim Mota, ele era de opinião que espiritismo era coisa de dentro de casa, não se podia divulgar a doutrina espírita. Tinha que ficar restrito ou, no máximo, no centro espírita. Então ele tinha uma biblioteca fantástica, que ele guardava 7 chaves. Os amigos mais íntimos, quando iam visitá-lo, não tinham acesso a essa biblioteca, porque era uma biblioteca religiosa, então ele só dispunha, só apresentava os livros laicos, vamos assim dizer. E o Joaquim Mota, embora fosse realmente um homem
muito inteligente, muito dedicado à doutrina, mas ele tinha essa particularidade. Ele tinha um amigo que se chamava Licínio Fonseca. Esse Licínio Fonseca nunca tomou conhecimento da religião que o Mota praticava. E ele, o Licínio, então, veio a desencarnar antes do Mota. Eles eram, assim, profundamente ligados, muito amigos, e o Mota sentia muita saudade do Licínio. E no seu interior ele pedia muito que a espiritualidade favorecesse o encontro dele com o Licínio assim que possível. E ele orava, e orava, e orava, até que um dia a espiritualidade concedeu esse encontro. Então, o Mota foi desligado do corpo físico, porque o Mota ainda estava encarnado, o Licínio já estava desencarnado. E aí diz assim: Licínio chorou de alegria ao rever o amigo. E os dois enternecidos seguiram frase a frase o diálogo empolgante que se articulou após o júbilo extrovertido das saudações. Então, o Licínio fala para o Mota assim: Mota, meu caro Mota. Mota soluçou o desencarnado, com impressionante inflexão. A morte é apenas uma mudança. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. E aí o Mota falou: mas eu sei, eu sou espírita, eu sei que a morte é só uma passagem. E o Licínio continua: você então sabia que a gente na verdade não morre? Claro que eu sabia, a gente não morre, a morte é só uma passagem. Eu sei disso, meu amigo. E aí o Licínio fala: ah, você então sabia que o homem na Terra é um espírito habitando provisoriamente um corpo? Que somos no mundo inquilinos do corpo? Indagou o Licínio. E o Mota falou: sim, sim, eu sempre soube. E você já foi informado de quando nascemos entre os homens, conduzimos ao berço as dívidas do passado em determinadas obrigações a cumprir? E o Mota falou: sim, claro que eu sabia de tudo isso. Bom, aí o Licínio vai fazendo uma série de perguntas e o Mota vai demonstrando para ele que tudo aquilo não era novidade. Ele sabia que nós somos espíritos imortais, que quando a gente reencarna, a gente ganha um corpo emprestado, que nós temos uma responsabilidade nessa vida frente ao próprio corpo, às pessoas com quem nós convivemos. Então, o Mota vai dizendo para ele tudo isso. E no final, o Licínio fala assim: e você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Você já percebe que uma pessoa na Terra vive e respira com criaturas encarnadas e desencarnadas? Que podem existir processos de obsessão entre os chamados vivos e mortos, raiando na loucura e no crime? E o Mota fala: claramente, sei disso. Aí o Licínio fala: Mota, ouça, você está certo de que a vida aqui é a continuação do que deixamos e fazemos no plano material? Já se convenceu de que todos os recursos do plano físico são empréstimos do Senhor para que venhamos a fazer todo o bem possível e que ninguém depois da morte consegue fugir de si mesmo? E o Mota responde: sim, sim. Nesse instante, porém, Licínio desvairou-se. Passeou pelo recinto o olhar repentinamente esgazeado e bradou: fora daqui, seu embusteiro! Fora daqui! Falou para o Mota. E o Mota ficou atônito com aquela reação do Licínio. O Mota falou para o Licínio: Licínio, meu amigo, aqui vem a ser isso. Acalme-se, acalme-se. Sou eu, o Joaquim Mota, seu companheiro do dia a dia. E aí o Licínio responde: nunca, seu embusteiro mistificador. Se ele conhecesse as realidades que você confirma, jamais me teria deixado no suplício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele foi sempre o meu melhor amigo. Nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhado nas trevas. Mota, em prantos,
intentava responder, mas interferimos a fim de sustar o desequilíbrio e para isso era preciso afastá-lo de imediato. Então a mesma espiritualidade que levou o Mota tirou o Mota daquela situação diante da reação do Licínio. Mas alguns minutos se passaram e o advogado reapossou-se do corpo físico, ou seja, ele acorda, né? Mota acorda. Nada de insegurança que o impelisse a ideia de sonho ou pesadelo. Guardava a certeza absoluta do reencontro espiritual. Estremunhado, ergueu-se em lágrimas e, sequioso de ar puro que lhe refrigerasse o cérebro em fogo, abriu uma das janelas do alto apartamento que lhe configurava o ninho doméstico. Mota contemplou o casario compacto, onde talvez naquela hora dezenas de pessoas estivessem partindo da experiência passageira do mundo para as experiências superiores da vida maior. E naquele momento, naquele mesmo instante da madrugada, começou a pensar de modo diferente em torno do Espiritismo e da sua divulgação. Ele reconsiderou o fato dele ter omitido as oportunidades de oferecer para o amigo e para outros amigos o conhecimento do Espiritismo. Então eu vejo que tem um paralelo bem grande com a história que eu ouvi quando eu era pequena, né, menina, né? A mãe não deu a educação religiosa para o filho e por causa disso ele errou muito. O Mota não ofereceu as oportunidades da leitura, de uma leitura edificante para o seu amigo Licínio. E o Licínio, quando reencontra, não reconhece no Mota o Mota, porque ele esperava que o Mota, ele faz aquele monte de pergunta, achando que o Mota fosse dizer, não, eu não sabia de nada disso. Que, na minha opinião, era o que ele preferia ouvir. Porque o Mota não sabendo, estava justificado não compartilhar com o amigo o conhecimento do Espiritismo. Mas uma vez que ele conhecia o Espiritismo, que ele se percebia o espírito imortal, deixar o Licínio acreditar que ele fosse um espírito passageiro, que a morte existe, que morreu, acabou, aquilo foi um grande choque e um sentimento de traição que o Licínio teve do Mota. Tanto é que ele vai chamar o Mota de embusteiro, quer dizer, enganador, né? Bom, gente, aí está a história. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, divulguem se desejarem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.